Bem, meus fiotes, vamos conversar agora um pouquinho sobre uma grandeza física muito importante chamada de tensão elétrica, tá? Primeiro, vamos estabelecer a definição de um equipamento muito importante para nós, que é aqui o nosso gerador elétrico. Vou até colocar aqui, tá? Olha lá. Primeiro vamos estabelecer o que é um gerador elétrico. Gerador elétrico. Como, por exemplo, um exemplo de gerador elétrico seria a pilha, tá? Então, a princípio, apenas uma introdução, porque mais tarde nós vamos conversar melhor, farei um vídeo específico sobre gerador elétrico, ok? Então, aqui eu tenho uma pilha é um exemplo de gerador elétrico. O que é o gerador elétrico, na verdade? Na verdade, aqui dentro da pilha, possui um determinado tipo de energia, que é uma energia química, tá? Surge aqui uma reação química. E nessa reação química, o que acontece? Automaticamente, veja lá, ela tem um polo positivo e um polo negativo. O polo negativo é essa parte preta dela aqui, que é essa bundinha da pilha, ó, tá? E a parte positiva é caracterizada por essa cabecinha aqui da pilha, ok? Está se vendo ali. Muito bem. Qual é o grande detalhe que acontece aqui? A reação química que ocorre aqui dentro faz com que esta região aqui, dentro, logicamente, fique com excesso de elétrons livres, como um corpo negativo. Aqui fica um corpo negativo. E do lado de cá fica um corpo positivo, tá? Então, existe uma energia química que separa, tirando elétrons livres do lado de cá e jogando para cá. Tirando elétrons livres do lado de cá e jogando para cá. Então, aqui fica negativo, aqui fica positivo. Então, existe uma representação que nós usamos, já clássica, para geradores. Seja ele pilha, pode ser uma bateria de carro, que também tem o mesmo funcionamento, a mesma ideia, tá? Ou qualquer outro tipo de gerador, ou seja, elemento que nos fornece energia elétrica, obtida através da transformação de uma outra energia qualquer, que no caso aqui seria a química. Então a química é que está separando as cargas, fazendo com que as cargas adquiram energia de repulsão e de atração, e por isso elas vão se movimentar, criando a corrente elétrica. Tá ok? Então isso é um gerador, tá? É aquele que nos fornece energia elétrica devido à transformação de uma outra forma de energia em elétrica, tá? No caso aqui a pilha, a bateria do carro também transforma energia química em elétrica, do mesmo jeito. Tem as hidroelétricas, que transformam a energia mecânica da queda de água em energia elétrica. E a termoelétrica, que transforma a energia térmica do calor em elétrica. E existe uma série de outras coisas que no futuro nós iremos conversar como que isso funciona. Perfeito? A princípio só nos interessa saber isso. Como que eu represento isso aqui? Nós vamos representar a partir de agora o gerador elétrico desta maneira assim, ó. Uma maneira simplificada. Nós vamos ter aqui o nosso dois traços, um traço grande e um traço pequeno, tá? Isso aqui é o símbolo do gerador elétrico, sempre. Todo gerador tem que ter obrigatoriamente o lado positivo e tem que ter o lado negativo. Então, esse traço maior representa o polo positivo do gerador e esse lado menor representa o polo negativo do gerador, ó, tá? Então, vocês vejam aqui que seria basicamente isto aqui. Olha só, tá? Olha aí, ó. Tá ok? Então, eu tenho aqui, trazendo mais perto, olha só, o positivo, tá? E o negativo. O positivo e o negativo. Então a gente entende que esse lado aqui é um lado que tem excesso de elétrons e esse lado aqui é um lado que tem falta de elétrons. Então, logicamente, os elétrons estão sendo atraídos para lá. Por dentro do gerador, que seria aqui por dentro, os elétrons não conseguem vir para cá, porque existe uma energia química que não deixa, tá? Ele separa os elétrons, tira o elétron aqui e joga para cá e não deixa voltar, tá? Então, aqui está cheio de elétrons querendo vir para lá. Muito bem. Bom, aí nós dizemos exatamente o seguinte. Então eu tenho aqui um lado negativo e tenho aqui um lado positivo. Perfeito? Bem, um corpo positivo tem potencial positivo. O que quer dizer o potencial positivo? É a energia com que ele atrai cada elétron. Um corpo positivo tem potencial positivo. Significa que ele atrai elétrons para ele, atrai cargas negativas para ele, tá? Então, vejamos aqui,
Então eu tenho aqui um primeiro potencial positivo, tá? Olha lá, um corpo positivo, ele possui, obviamente, um potencial positivo, tá? Possui potencial positivo. Potencial positivo, tá? Isso quer dizer que ele atrai as cargas positivas, ok? Então nós representamos, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Vou colocar aqui embaixo para ficar um pouquinho mais. Então aqui, por exemplo, né? Digamos que um determinado, eu posso dizer que deste lado, por exemplo, por exemplo, eu vou chamar aqui de lado A do meu gerador, ó. Lado A do meu gerador. O que acontece? Cada carga elétrica possui ali, então, o potencial do lado A seria, por exemplo, tá? 0,75 volts. O que significa isso? Significa que desse lado é um lado positivo, porque aqui é positivo, ó, tá? Com 0,75 joules de energia para cada coulomb. Volts quer dizer joules por coulomb. Então quer dizer que esse lado, por ser positivo, portanto potencial positivo, ele atrai cada coulomb de carga elétrica negativa com uma energia de 0,75 joules. Tá? Então, este lado atrai cada um coulomb de carga elétrica negativa com 0,75 joules de energia. Alguém poderia me dizer, Peixe, agora ele repele positivo? Realmente repele. Só que lembre que quem se movimenta são as negativas, na verdade. Então, por isso que eu estou me preocupando mais com o efeito dele de atração das negativas. Perfeito? Então tá. Bom, e esse lado B aqui, ó. Ora, esse lado B, eu digo que é um corpo negativo. Esse lado B é um lado negativo. Então eu digo também que um corpo negativo, olha só, corpo negativo, ele possui, então olha só, é um corpo com carga elétrica negativa, né, com excesso de elétrons no caso, né, ele possui um potencial negativo. Então, possui potencial negativo. Tá? Então, por exemplo, vamos dar uma ideia aí. Digamos que, olha só, eu digo para vocês que aqui do lado B existe um potencial da ordem de, por exemplo, menos, porque aqui é um lado negativo, então é um potencial negativo, menos 0,75 volts. O que significa isso? Significa que esse lado, tá, ele repele cada carga negativa, cada carga de um coulomb, ele repele com 0,75 joules de energia. Então, eis aqui, quer dizer, se esse corpo é negativo, ele está repelindo cargas negativas. Ele repele elétrons, tá? Mas isso aqui não é a quantidade de energia que ele repele cada elétron, não é isso. Lembre que cada elétron tem uma carga elétrica de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Na verdade, nós falamos sempre por coulomb de carga elétrica. Então, é o quanto esse lado repele cada coulomb de carga elétrica. Maravilha, gente? Ok. Bom, então o que acontece? Se nós formos observar, existe entre o lado A e o lado B uma DDP, ou seja, uma diferença de potencial. Olha só, um tem potencial positivo, outro tem potencial negativo. Então, entre A e B existe uma diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial nós chamamos de tensão. E é isso que nós temos que saber entender bem quando falarmos de um gerador elétrico. Ok? Eu vou apagar isso aqui, porque aqui já está caracterizado para vocês direitinho e todo mundo guarda certinho, né? Então, olha lá, no nosso exemplo, eu estou dando aqui como exemplo, vou colocar aqui, ó, exemplo, tá? Isso para nós podermos analisar depois. Olha lá,
exemplo, potencial positivo, eu estou dando só como exemplo que nesse meu gerador, esse lado A aqui, tá? Ele tem um potencial de mais 0,75 volts, joules por coulomb, tá? E o lado B igual a menos 0,75 volts, tá? Menos porque ele é negativo, ok? Então guarda direitinho, anota certinho aí, para a gente poder andar aqui. Então veja bem, o que nós vamos estabelecer agora? Ó, se nós notarmos, olharmos para os dois lados do meu gerador, o lado positivo e o lado negativo, no caso aqui eu estou pegando como exemplo uma pilha, inclusive, para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor, né? Mas tanto faz, veja o símbolo do gerador de uma maneira geral, né? Estou generalizando ali. Observe que existe uma diferença de potencial entre A e B, tá? Diferença, olha lá, diferença de potencial. Essa diferença de potencial nós podemos chamar de DDP, tá? Podemos chamar de DDP, olha lá, DDP, diferença de potencial, ou também chamar de tensão elétrica, tá? Tensão elétrica. Tá aqui, ok? Então, são os nomes que nós podemos dar para essa diferença de potencial. Bem, o que é essa diferença de potencial? Gente, a princípio, nós vamos escrever assim, ó. Eu vou chamar a diferença de potencial de U. Ó, qual é a diferença de potencial entre A e B? A diferença de potencial entre A e B seria o potencial em A menos o potencial em B. Olha lá, essa é a diferença de potencial entre A e B. Perfeito? Bom, vamos primeiro, estamos vendo primeiro matematicamente, definição, aí vamos tentar interpretar o que significa isso. Então veja só, ó, no nosso exemplo, então, isto aqui é a tensão, isto aqui é a diferença de potencial. Né? Então tá aqui bonitinho, joia, legal, muito bem. Então veja bem, o que é no nosso exemplo, o que seria essa tensão? Veja bem, seria, o lado A tem um potencial de mais 0,75, mais 0,75, menos. O lado B possui um potencial de menos 0,75. Muito bem. Então existe aqui, gente, uma diferença de potencial entre o lado A e o lado B da ordem de, ó, menos com menos vai dar mais, eu vou estar somando. Isso aqui vai dar, na verdade, 1,5 volts, ou seja, 1,5 joule por coulomb, tá? Ora, o que significa isso? O que é isso? Tá? Como é que nós podemos entender essa diferença de potencial? Observe, gente, que a carga elétrica aqui ela tem um potencial negativo e aqui ela já tem um potencial positivo. Isso quer dizer que aqui ela tem uma energia cada coulomb, né? Está sendo repelido daqui e atraído para lá. O que acontece? Dentro do gerador, essas cargas ganham 1,5 joules de energia. Tá? Então, como elas ganham energia, como que elas ganham, peixe? Exatamente transformado de química em elétrica. Então, a transformação de energia química em energia elétrica fornece para cada coulomb de carga elétrica, 1,5 joules. Então, você veja que ela ganhando 1,5 joule, ela passa de um potencial negativo para um potencial positivo. Tá? Consegue passar para ter um potencial positivo. Então, isso é a diferença de potencial. Então, o que caracteriza, na verdade, a diferença de potencial entre dois pontos, ou seja, a tensão elétrica no gerador? A tensão elétrica no gerador, ela caracteriza-se como a quantidade de energia que o gerador fornece para cada carga elétrica. Essa energia é o que as cargas vão gastar ao longo do caminho. Essa é a ideia. Tá? Então, repito, o que é a tensão elétrica entre dois pontos e um gerador?
é a energia que o gerador fornece para cada carga elétrica para ela poder gastar ao longo do nosso percurso. Tá certo? Lembrando que nós aqui sempre atuaremos com a corrente elétrica no sentido convencional, tá? O convencional é como se, entre aspas, não é verdade, como se a positiva é que andasse. Isso é a realidade, na verdade, tá? Então vocês imaginem que cargas elétricas positivas, por exemplo, né? O gerador daria para ela uma quantidade de energia, fazendo com que aqui ficasse excesso de cargas positivas, por exemplo, e essas cargas poderiam se movimentar saindo daqui. Por isso que nós dizemos que no gerador, no sentido convencional, a corrente elétrica, obrigatoriamente, ela sempre sai aqui do polo positivo. Olha lá. Ela sai do polo positivo, aqui, com uma determinada quantidade de energia, tá? Que é essa energia que ela ganhou no gerador. O gerador, ele simplesmente fornece energia. Então, a partir de agora, nós temos que guardar assim. O que é tensão no gerador? Tensão do gerador é a quantidade de energia que ele fornece para cada 1 coulomb de carga elétrica. Essa é a ideia. Tá ok, gente? Belezinha? Vamos colocar isso aqui de uma maneira bem matemática, né? Colocar assim. Então, tá aqui, primeiro, quando ele der para nós qual é o potencial do lado A e qual é o potencial do lado B, eu posso calcular a tensão dessa maneira. Ou então, eu posso calcular a tensão por uma outra definição. Colocar da seguinte maneira. A tensão entre A e B também pode ser, ó, nada mais é do que a quantidade de energia elétrica, olha lá, quantidade de energia que o gerador fornece para cada coulomb de carga elétrica, para cada coulomb de carga elétrica. Então, ó, por carga elétrica. Aquele que nós já sabemos, né? Nós já usamos esse que para uma definição de carga elétrica. Então tá aqui, ok? O que é a tensão elétrica do gerador, tá? Colocar aqui bonitinho, essa energia fornecida por gerador, olha lá, energia fornecida pelo gerador, tá? Pelo gerador. E isso aqui é a carga elétrica que passa pelo gerador. Carga que passa pelo gerador. Maravilha? Pelo gerador. Beleza, gente? Então aqui nós definimos para vocês, com isso fica definido o que é tensão elétrica de um gerador, tá? Especificamente para um gerador. Tensão elétrica ou diferença de potencial, tá? Se eu tenho o potencial de um lado e o potencial do outro, basta fazer a diferença que eu tenho a tensão. Ou pego a energia que o gerador forneceu para as cargas e divido para a quantidade de carga e eu tenho a quantidade de energia por coulomb, o que é a tensão. Maravilha? Então tá aí uma geral, tá, do que seria a tensão elétrica para o gerador. Perfeito? Então maravilha, tá lá.